Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, pessoal do Instagram. Mais tarde, pessoal do YouTube. Vamos nos sentando, né? Que a palestra já vai começar. Mais um dia de trabalho. Em nome do nosso mestre amado Jesus Cristo, de Nossa Senhora Aparecida. E hoje nós vamos falar sobre a origem do sofrimento. Tema importantíssimo. Muito da gente sofre por medo de sofrer, sem ter a percepção que o sofrimento faz parte da vida, né? Vamos fazer esse desvelamento com o nosso irmão Alexandre e que Jesus e Maria de Nazaré nos abençoe. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo luz, discernimento e sabedoria para os trabalhos de hoje. Que Mãe Maria passe seu manto sagrado no ori, na cabeça de cada um, nos protegendo, nos dando a graça. E Pai Oxóssi vem expandindo a nossa mente, nos dando discernimento e sabedoria para compreender a palestra aqui e aplicá-la na vida. Que assim seja hoje e sempre, e graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis faz presente nessa casa por todos sempre. Que assim seja, né? Vamos trabalhar, né? A origem do sofrimento. Se falar em sofrimento, de 50 mil anos para cá, porque o ser humano tem 3 etapas da vida. De 350 milhões de anos atrás, quando deu-se a primeira espécie do homem, até há 10 mil anos atrás, o homem passava pela primeira etapa da construção, é o que na área da psicologia, da psiquiatria, que da neurociência, né, fala muito sobre o cérebro reptiliano. Nessa época da vida, o homem lutava para sobreviver. E daí a gente já tem essa questão de que muitos ligam o sofrimento a isso, a essa época. Vamos lá, para a gente entender. Nessa etapa de 350 milhões de anos a 10 mil anos atrás, de 10 mil anos atrás a 50 mil anos atrás, o homem, o cérebro humano, passa por uma transformação. É onde nasce o sistema límbico, onde todas as emoções são formadas nessa etapa da vida. Por quê? Porque nessa etapa da vida era necessário o aflorar das emoções para que o ser humano pudesse passar a sentir. Então ele sai do status quo de um homem instintivo e começa a entrar num homem bios, onde começa a ter emoções e sensações. De 50 mil anos atrás apenas, o homem desenvolve a terceira etapa do cérebro. Através do neocórtex cerebral, o homem começa a desenvolver a razão. Com o desenvolvimento da razão, começa-se a balança do ir e vir e começa o homem a ter que lutar para sobreviver. Mas ele não lutava antes, mas era uma luta diferente. Da luta, porque inicia-se vírus, mais vírus, claro. Se você imaginar que um espirro, o vírus de um espirro, ele tem 3 bilhões de anos. O vírus de um espirro que você dá, ele tem 3 bilhões de anos. Então, de 50 mil anos para cá, começa
a origem do sofrimento? Porque quando tem-se só emoção, não dá para entender. É necessário começar o desenvolvimento da razão, porque a razão te dá capacidade de percepção, a razão te dá discernimento, e a razão amplia os nossos horizontes para que nós possamos saber que decisões nós vamos tomar na vida. A maior parte dos átomos do corpo nasceu dentro de uma estrela. Tá. No início, há 9 bilhões de anos atrás, através do hidrogênio, átomos de hidrogênio circulavam dentro das estrelas e, assim como um reator nuclear, esses átomos movimentavam e aconteciam pequenas explosões de átomos de hidrogênio. Ou seja, essas pequenas explosões formavam-se corpos celestes e originaram-se planetas. Na verdade, você só está aqui porque várias estrelas explodiram. Seu corpo é composto de poeira estelar. Bom, imagina a complexidade que teve para chegar até aqui. Mas por que você está falando isso? Para você ver o quanto você é insignificante diante do seu sofrimento que você acha que você tem. Para você ver o quanto o seu sofrimento é insignificante. Que ele não significa nada. E nós temos o objetivo de aprender com esse que nós chamamos de sofrimento. Porque assim como o pensamento, é inevitável sofrer. Mas há como trabalhar esse sofrimento e encarar e ver a maneira que eu enxergo esse sofrimento. A vida é feita de coisas maravilhosas, mas de momentos difíceis também. Quando a gente chegar na parte da palestra que vocês entenderem por que as pessoas sofrem, aí que a gente vai começar a trazer a luz de como lidar com esse sofrimento. Por quê? Se a gente parar para pensar, vocês tiveram mais momentos, eu vou usar o termo sofrimento, que lá na frente vocês vão entender que não é, mas para facilitar o entendimento de agora. Vocês tiveram mais momentos de sofrimento do que não sofrimento na vida, né? Mas isso é algo natural. Porque há 350 milhões de anos atrás, tinha que correr do dinossauro. Aí, quando há 10 mil anos atrás, começaram a se formar raças e povos, e já tinha briga por território. Então, essa luta, ela é intrínseca ao ser humano. Ela faz parte do modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito. Eu trago isso. Isso é uma herança de mim mesmo. Mas eu tenho falado muito, principalmente com os meus clientes, na lei do mínimo esforço. Eu tenho trabalhado na lei do mínimo esforço. Alexandre, o que é a lei do mínimo esforço? É conseguir o que você quer com menos esforço possível. É ser inteligente. Mas Alexandre, outro dia a pessoa me indagou, eu não estudei, não fiz faculdade. E quem disse que inteligência está ligada à faculdade? Inteligência é a capacidade de resolver e solucionar problemas. Se você tiver PhD e não souber solucionar os seus problemas, me desculpe, você não é inteligente. Até porque a medição do QI, coeficiente de inteligência, já foi julgado por terra. Se vocês estudarem Daniel Goleman, o Fernando tem estudado muito, já sabe que isso não vale de nada. Então, ou seja, daqui nós vamos entender que se fosse feito só de maravilhas, a gente também não aprenderia. Porque a gente não aprende mais errando do que acertando. Igual o André fala outro dia, eu não erro, eu aprendo. E nesse processo,
se você entende, se você não entende os momentos difíceis, você começa a gerar em você tensão, desapontamento e preocupação. E aí, durante a palestra, eu quero que vocês imaginem dentro de vocês aonde vocês têm se encaixado ultimamente. Se vocês têm ficado mais tensos, mais aborrecidos ou mais preocupados. E eu gosto muito de toda palavra, de várias palavras que eu uso, que eu falo, que eu estou no meu dia a dia, eu gosto de soletrar. Tira o PRE. Ocupação. Ou seja, eu estou preocupado. Quando você preocupa, você está ocupando a sua mente com aquilo que não veio, que pode ou não vir a acontecer. Isso é a preocupação. E exageradamente, a tensão, o desapontamento e a preocupação nos causa angústia. E aí isso é tão interessante que vou mostrar para vocês aonde que isso vai chegar. Essa angústia, ela começa no estresse. E eu acho muito bacana quando eu vejo pessoas, as pessoas mais inteligentes, no sentido de, desculpa a expressão, inteligente não, que inteligente é a capacidade de resolver problemas, mais cultas, intelectuais, mais sábias, obrigado, Fernando, elas são mais humildes. Comecem a perceber isso. E assistindo uma postagem ontem da doutora Denise, a doutora Denise, ela pôs um videozinho de 25 minutos. Depois, me lembrem no grupo do Gemã que eu ponho essa postagem para vocês. Nesse vídeo de 25 minutos, ela falava sobre a Covid-19 e ela falava que ela teve infecção 2 vezes. Ela pegou 2 vezes. E ela fala que na segunda vez que ela pegou, foi porque ela estava estressada. Então, estressou, sistema imunológico desceu, ela pegou o Covid. Ou seja, se a gente trazer a atual situação que a gente está vivendo, e ela fala uma coisa tão interessante no vídeo, gente, os primeiros 10 minutos, você tem que insistir. Os primeiros 10 minutos, às vezes, é coisa que fala, já ouvi isso aí, mas insiste. De 10 minutos para frente, quando ela entra mesmo no negócio, ela fala assim, gente, em janeiro de 2020, eu comecei a falar para vocês todo o processo de prevenção da doença e vocês não fizeram. Ela sabiamente, calmamente fala isso. Janeiro de 2020, até porque ela tem um livro que é a Imunidade, Intestino e Covid-19, o livro que ela escreveu. Ou seja, algumas pessoas, eu estou só abrindo um parêntese, que estão passando por a situação, um sofrimento do atual vírus, tem quanto tempo que está escutando falar de mudanças de hábito? Tem quanto tempo que está ouvindo falar que tem que precaver, prevenir? Então, ou seja, aí eu coloquei vários aqui, que não está funcionando a canetinha. Toda a angústia que a gente tem vai transformar em estresse, raiva, perturbação, mágoa. Isso está ligado ao sofrimento. Mas aí nós vamos na origem do sofrimento. Qual a origem do sofrimento? Na sua sensação de perda. Aqui está a chave para você aprender para o resto da sua vida se você quer ou não sofrer. Se você opta e escolhe sofrer ou não. E eu quero que vocês me falem qualquer coisa, eu peço a vocês, sobre sofrimento que não está ligado à perda.
tudo que você sofre está ligado à perda. E eu tentei, porque essa parte não está no livro. Espiritualidade não tem jeito, né? Isso é muito, né? Também não é coisa minha. Eu fui procurando, hein? Mas se a origem do sofrimento está na perda, não tem jeito. Aí eu fui ligando. Espera aí. Quando o ente querido da gente morre, sensação de perda, de achar que perdeu o ente querido, sofre. Nossa, Alexandre, eu tenho um comércio, eu tomei prejuízo. Perdeu dinheiro. Alexandre, e a pessoa que está doente? Perdeu saúde. Nossa, mas o meu marido, ou minha esposa, teve uma traição. Meu marido me traiu. Aí você imagina assim, eu perdi meu marido. Ou eu perdi para outra. Então quando você começa a ligar, a origem do sofrimento está naquilo que você perde. Ou seja, ainda falei com o Fernando agora há pouco, sexta-feira que vem eu vou ao médico, que eu estou almejando ir há muito tempo em São Paulo, já está marcado, meus exames de sangue estão prontos. E eu sei que eu vou perder algo. Eu sei que algo ele vai me tirar. E aí? Eu estou preparando para eu não sofrer. Porque se eu olhar como perda, eu sofro. Se eu olhar como oportunidade, eu não sofro. Está vendo que o sofrimento é opcional? Quer falar, Zé? Está vendo que você escolhe ou não sofrer? Se eu olhar aquele, se ele falar para mim assim, ó, você não pode comer pipoca mais. Gente, eu ainda até brinquei com o Fernando, eu estou, entre aspas, eu estou com medo de falar que eu não posso comer pipoca, porque eu amo pipoca. Pode falar, Zé. A frase é muito bacana, né? Que é a sensação de perda, porque na verdade a gente não perde. E a gente precisa que um ciclo se encerre. Então você não perde, as coisas só mudam. É que a gente tem uma dificuldade em mudar, né? De aceitar que as coisas precisam mudar, que ciclos se encerram para que novos ciclos se iniciem. Realmente o que fica é a sensação. E, de verdade a gente não perde, só muda. Mas as pessoas não veem assim. As pessoas preferem mergulhar no sofrimento e nisso eles iniciam o processo o que a gente já falou aqui há uns 2 anos atrás, eu falei isso, quem tem memória vai lembrar. Autocomiseração. A autocomiseração é o que o senhor Manuel sabiamente falava, é o coitadinho de mim. Eu só lamento para você. O André ainda brincou, eu mandei para o André a foto de um cliente, pediu uma mercadoria, eu tive que tirar a mercadoria todo do carro, né? Aí como é que a menina falou lá, André? Você que lute. Aí o cliente pediu uma mercadoria minha, eu tive que desmontar a carga todinha do carro para pegar. Aí mandei para as meninas lá da loja, né? Ó, como é que aqui é trabalhoso e tudo. Ela, você que lute. Tá certo, eu que luto. E aí, quando você começa a entender, né? Essa semana, eu preparando, entre aspas, uma aposentadoria para viajar, eu detectei que eu vou ter que estender essa aposentadoria das viagens. Aí liguei para o André, se você pudesse, falei que eu preciso falar com você. Aí colocamos os prós e os contras. Me causou sofrimento? Não. De forma alguma. Não me causou sofrimento. E se você, na sua vida, não passar a ser mais racional e olhar os dois lados e as duas possibilidades, há sempre duas possibilidades para qualquer problema que aparece para você. Nunca há uma só. Dizem que o nunca é muito tempo, mas nunca há uma só não. Se você não entender as duas possibilidades e se você não escolher um caminho, mas sabe o que é o problema do ser humano? É escolher o caminho mais fácil.
Aí quando você acha que escolhe o caminho mais fácil, você vai lá na sua cruz e corta ela. Pedacinho. Lá é a analogia da cruz. Lá na frente você precisa de passar pelo abismo e aquela nainha de cruz que você cortou faltou. Fala, senhor José. A Di falou um negócio muito bacana aqui agora. Eu não quis falar não, eu vou falar para ela. Ela falou que a dor, ela é inevitável. Você vai passar pela dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você escolhe. Rende. Tá brincando, viu, Di? A dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Porque em muitas situações vai doer, claro. De que eu estava entrando em sete lá em Cachoeira da Prata, eu recebo um telefonema do André, e depois de 40 minutos, entrando em Pará de Minas, eu recebo um segundo telefonema, dia 21 de setembro de 2018. Seu Manuel viajou. Doeu? Você está doido? Doeu demais. Sofri? Não. Falo para vocês do fundo do meu coração. Dói até hoje. Dói quando eu chego, às vezes, de viagem na sexta e lembro dele, eu posto. E sabe o que é mais interessante? Nós vamos chegar nessa parte aqui. O dia que dói, eu deixo doer. O dia que dói, eu deixo doer. Vou lá, posto, alivio, limpo a poeira do sapato e vou embora. Quando Jesus fez essa analogia, ele fala para os discípulos assim, ó, batei de casa em casa. E aquele que não vos receber, batei o pó da poeira do sapato e vaza. Mais ou menos assim que ele quer dizer. Ou seja, não fica preso. Para de achar que está perdendo algo. O André, na empresa dele agora, na primeira etapa do Covid, ele perdeu em torno de 400 mil reais. Perdeu o que ele tinha gastado anos para... Que perda boa, né? Como é que está a sua vida hoje, hein? Ou seja, ele não ficou preso à perda, não. Me chamou, eu, José. Tem um ano aí para nós trabalhar muito. Cara, quem acompanha o José, os status do José, vê aquilo, não é falsidade, não. Aquilo que você trabalhou 18 horas no dia, você está cansado, você está morto e está rindo. Porque a vida é assim. A vida é feita de escolha. E eu escolhi ser feliz. E aí, vem a segunda pergunta. A primeira é a origem do sofrimento, certo? E por que nós sofremos? Aí vai entrar onde você queria, Fernando. Porque somos inconstantes. Essa inconstância que o ser humano tem faz ele sofrer. E hoje eu estava conversando com um sábio, um amigo. Eu vou dizer o nome dele, que é o Décio. Ele é pai do Fernando. O Décio é evangélico lá da igreja cristã. E toda vez que nós nos encontramos, eu derramo, vocês sabem, né? 1 litro de lágrima. Ele consegue emocionar o André, que é muito difícil, né? Emocionar o André. E ele tem uma sabedoria fora do comum. Né? Encontrei com ele hoje. E ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que o Sr. Manuel, tenta me ajudar, André, parece que estava caindo pedra, canivete, né? Que às vezes estava uma bagunça. E o Sr. Manuel só desviava. Ele ainda fez assim devagarinho. Ele só desviava, filho. E o que o Fernando fala, para quem conheceu o Sr. Manuel, a constância dele era muito grande. E hoje eu fico lembrando que quando, por exemplo, a gente não tinha arroz para comer, há 20 anos atrás, e que ele inventou a sopa de macarrão, ele não sofreu. Né, André? Ele simplesmente inventou uma sopa de macarrão porque ele sabiamente viu que não tinha arroz.
Só, mas que sopa mais boa. Acho que eu nunca vou comer uma sopa igual. Então, quando você começa a ter constância na vida, veja bem, eu reparo muitas coisas. A outra toda sexta ela está aqui. Chuva, canivete, tempestade, sol, frio. Há tanto tempo. Caladinha na dela. Semana passada eu falei, olha que eu for minha palestra, eu vou falar dela. Né? Deve estar tá enchendo, né, André? Está transbordando de sabedoria, está aprendendo. E aí eu acho bacana, porque ela está pondo constância na vida dela. Então, quando você põe constância na sua vida, você começa a entender por que você sofre. Porque você é inconstante. Por quê? Você já viu que tem gente que qualquer coisa desequilibra? Não pode. Gente, o Zé uma vez trouxe uma fala para mim, eu vou repetir para vocês. Eu ainda brinquei com ele assim, você leu isso aonde? O Zé falou um negócio que eu achei interessante demais, gente. Guarde isso para a vida de vocês. E hoje eu falei para a Ju essa frase. Se o seu problema... Abriu uma água aí, dona Maria? Vai descer água ali agora. Se o seu problema tem solução, aguarda que a solução vai aparecer. Se o seu problema não tem solução, descansa, porque ele já não tem solução. Gente, é bom demais trazer isso para a vida da gente, não é? O problema não tem solução, não. Não tem. Vou conformar. Vou resignar. Eu vou buscar força. Ele não tem. Olha, o meu problema tem. Então vamos esperar. Vamos esperar que vai acontecer. Vamos esperar que a sua hora vai chegar. Então, ou seja, ter constância vai te ajudar a sofrer menos. Ou até não sofrer. O problema do sofrimento está em evitá-lo. Por que evitar o sofrimento? As pessoas se perdem mais na perda do que na solução de que aquela perda lhe trouxe de algum prejuízo, seja ele moral, financeiro, espiritual, saúde, ou seja, vamos trazer um exemplo simples. Se você perdeu algo, olha, eu vejo que aqui também tem muita gente que trabalha com comércio. Eu perdi algo, eu tomei um prejuízo. Bom, já perdeu, detectou? Já. Aí as pessoas se prendem na perda, tá vendo? Faz igual. Outra coisa, se vocês lembrarem. Chega em casa e coloca lá o caderno Padre Fábio de Mello no YouTube. Aí vocês vão ver o que o Padre Fábio de Mello fala sobre o caderno. Acho que é do Toquinho aqui a música, né? Os mais velhos aí me lembram. O autor é o Toquinho. Então ele, antes de cantar o caderno, numa música ao vivo dele, ele faz a analogia da professora, que mandava, às vezes, o aluno virar a página. Então o professor só falava assim, filho, vira a página. Ele falava naquele tempo, vira. Então quando você vira a página, ficou para lá. E hoje esse meu amigo diz assim, nós somos, você acabou de lembrar disso, né? Nós somos, como é que é, um papel branco e uma caneta. Nós somos um papel branco e uma caneta. Então, se eu sou um papel branco e uma caneta, eu vou escrever a minha vida. Eu vou escrever minha vida com abundância, com felicidade, uma vida plena. Eu não vou me ater às perdas, e quando o problema quando o sofrimento vier,
não vou tentar evitar ele. Eu vou entender o sofrimento. A partir do momento que eu entendo, eu começo a dominar a situação. Você levantou o dedo? Então, quando você domina a situação, você se torna senhor daquilo ali. E aí você já começa assim, opa, peraí. Aí você começa a fazer as perguntas internas. Por quê? Para quê? E o que isso vai me levar? Por que eu estou sofrendo? Para que o sofrimento? E o que eu estou ganhando em sofrer? Mas, Alexandre, alguém me magoou. Problema de alguém. O Zé brincou comigo ali agora. Alexandre, vou te falar, o Zé sempre traz as coisas sábias, né? Eu falei, vou te falar uma palavra de um sábio agora. Eu falei, o que foi, Zé? Ele falou assim, só que é um sábio mineiro. Ema, 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 cada um com os seus problemas. Ele falou desse jeito. Eu disse, Zé, está certo. Cadê o homem? É do Goiás, ô? Hã? Ah, verdade. Verdade, Marcelo. Alexandre, alguém te magoou? Não. Você se magoou. Porque é opcional. É tão opcional que a pessoa ficou preso. Aí eu tô até agora. Sim, eu tô até agora preso na perca. Eu tenho uma parte minha te escutando e uma parte caçando se tem alguma brecha na perca. Que não tem, não. Eu tô até agora caçando. Mesmo, André? Todo sofrimento vem da perda. Depressão. Qualquer doença da mente vem da perda. Porque causa sofrimento. E o primeiro sofrimento que você tem é a hora que você nasce. Você tem que chorar para expandir os pulmões. Se você não chorar, o médico tem que te bater. É o primeiro sofrimento do ser. Se você não chorar, você não expande o pulmão. Segundo sofrimento, você não abre. O intestino está formando e vem as cólicas. As cólicas. Então nós estamos sempre conectados a esse sentimento. Agora vai depender de você. Você vai pegar ele e aprender, ou você vai alimentar. Mas tudo está ligado. Quem te soprou certinho. Eu estou caçando desde o início, a hora que você pôs isso aí. Porque não tem, né, Aí André? você acha correlação com a perda em tudo. Tudo. Então, a chave também está na perda. E aí, se você trocar a palavra perda por aprendizado, você vai parar de sofrer. É mesmo. Verdade. Eu aprendi que eu não posso fazer isso, que vai me causar sofrimento. Eu aprendi que eu não posso fazer aquilo, senão vai me causar um sofrimento. Tá, e por que as pessoas terceirizam o sofrimento? Porque terceiriza demais, né? Terceiriza. A culpa no outro. É igual se conheceu. Mais fácil culpar o outro. Lógico, culpar o outro é saudável, gostoso. É o outro, não é eu. Porque é fácil falar do outro, né? Muito, André. É muito fácil. Né? Aí mais tranquilo. Bom, repete, Fernando. As pessoas terceirizam por uma falta de responsabilidade com sua vida. Quando eu terceirizo meu sofrimento para o outro, a responsabilidade do meu sofrimento é sua. Eu não tenho que viver com ele, não. Você que me vê sofrer. Por isso que as pessoas terceirizam. Ser responsável é uma dádiva, né? Mas você é muito entende que difícil. ninguém tem o poder de me fazer sofrer? Sim, lógico. Ninguém tem o poder. Você entende isso também, né, André? Você concorda com isso? Mas ele não vai se... Porque quando a gente fala isso é pesado, né?
ele é inevitável. Porque se ele está ligado à perda, você começou a sentir. Você, opa, não posso sofrer por isso, não. Então, quem falar assim, não, eu nunca tive sofrimento, mentira, você só soube lidar com o sofrimento. É diferente. Mas o sofrimento chega para todos. Senão não estava aqui, né? Senão não estava aqui. Tem uns que acham, né? Verdade. Os vitimistas acham, né? Acho. Aí os vitimistas ficam no sofrimento 5 anos, 10 anos, morre sofrendo. Os coitadinhos de mim, então, Nossa Senhora, escasso motivo para mancar. Ô, dó de mim, gente. Sofrimento. Passa para o Edson, ó. Enquanto vai passar para o Edson, pode falar primeiro, Edson, depois a gente continua aqui. Eu acho que também um dos motivos do sofrimento atualmente, não sei se foi sempre assim, né? Que eu não sou tão velho assim também, mas estamos indo. A pessoa dá muito valor à opinião do próximo, né? Quando a gente encontra aí um filósofo, um misto de filósofo e profeta, né? Como o nosso amigo tem o privilégio de ter o pai dele que ele tem, né? A gente começa a entender melhor as coisas. Quando a gente dá muita atenção à opinião do próximo, a gente começa a ficar se sentindo mal, isso, aquilo, outro, né? E eu vi esses dias, até postei, que eu achei interessante, não sei se é verídico, mas é interessante a história. Diz que o Chaplin, ele participou na época, né, que ele estava famoso, né, que ele estava vivo na época, participou de um concurso de sósia do Chaplin, ficou em 3º lugar. Você está brincando? Né? Ou seja, se a gente for pela opinião dos outros, a gente não tem condições de ser nem nós mesmos. Né? Então, eu achei interessante demais isso aí. Né? Não sei se é verídico, mas se a gente for olhar para esse ponto de vista, a gente sofre muito. Tem alguém... Vai passar para mais alguém o microfone? Tem alguém aqui que queira falar ou que não queira, que ainda se importa com a opinião alheia? Tem alguém aqui, pelo menos entre nós que estamos aqui, que quer falar ou ninguém aqui importa com a opinião do outro? Que bom, né? Você já está no nível, então, bem... Pode falar, Bruno. Oi, gente. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá. Eu aprendi, eu falo assim, uma história minha. Eu fiquei muito tempo magoada com uma pessoa. E aí um dia eu li uma coisa bacana e tudo que eu leio, eu vou para dentro para descobrir. Que acho que 2 pontos importantes é apego e desapego. A gente está aqui para aprender, mas a gente também está aqui para desapegar. Porque às vezes o ser humano, do ser humano ser muito apegado. A gente se apega às coisas que em fases que são muito boas, aí quando vem as ruins a gente não sabe lidar. O apego, eu acho que é uma das coisas, eu falo assim, que mais faz a gente sofrer. E depois que você vai aprendendo a olhar certas coisas, vamos supor, tal coisa, igual exemplo, aconteceu comigo, não é um caso particular. Fiquei muitos anos magoada com uma pessoa, anos. E um dia eu li um negócio, não lembro aonde, que falou que a chave do sofrimento era o apego. E aí eu pensei, gente, mas será? E hoje eu concordo. Hoje tem coisa que eu me desapego tão rápido que é assustador. Porque eu penso, isso me acrescenta? Acrescenta, Bruna? Eu faço uma comigo mesmo. Acrescenta? Não, não acrescenta. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem, então eu faço. Então, assim, quando você vai vivendo uma vida, aprendendo a desapegar de situações ruins, aprendendo a pegar o que é bom e, sabe, separando o seu caminho, você consegue crescer muito. Hoje eu estou com 27 anos. Há 2 anos atrás eu não tinha essa cabeça. E aí eu fui pedindo a Deus que Ele me mostrasse de forma muito sábia. Então hoje eu me considero uma pessoa um pouco melhor do que eu fui há 2 anos atrás. Porque o ser humano é extremamente apegado. Isso é com certeza. Então acho que isso faz muita gente sofrer. A pessoa se apega a dinheiro. Mas o apego está ligado à sensação de perda. É. Ele está juntinho.
Na verdade, os obstáculos em geral têm mais valor, pois o cérebro é constituído mais para recuar do que ir para frente. Gente, isso é estudo neurológico. Isso porque são as experiências negativas e não as positivas que têm mais impacto na sobrevivência. E aí, o que é o grande... o que vai nos impulsionar a depois ir para um planeta melhor, para um mundo melhor? É você aprender a ter aqui as coisas positivas tenham o mesmo impacto das negativas. Por quê? Porque o nosso cérebro armazena, é o que o Augusto Cury fala, da síndrome do circuito fechado de memória. Nessa síndrome do circuito fechado de memória, o nosso cérebro, eu vou te passar, armazena mais coisas negativas do que positivas. Pode falar, Luiz. São as memórias killer, né? Sim, janelas killer. Não, só te lembrando que fala aí no livro que o nosso cérebro é igual ao velcro, né? Velcro e Teflon. Você está bem informado, hein? E Teflon para as coisas boas. É o livro, né? A gente... Muito mais, né, gente? Que eu te falei, né, Paulo? Nos 90%, 95%, 95%. Né, de memória anterior, contra 5% que você vai ter que lutar muito para virar essa chave. Mas a gente consegue. Né, o segredo não é, como você falou aí, de você vem... você se importa que o que as pessoas ainda falam de você te atinge? Aí eu falo o que você disse. Se falar não, você está mentindo. Mas você tem que conseguir saber administrar. É o que você falou agora. Isso me acrescenta? O que essa pessoa falou acrescenta para mim? Não. O que ela disse é verdade, né? O caso que eu gosto muito do Karnal, que ele levou uma fechada no trânsito e ainda xingou a mãe dele de tudo quanto é jeito. E que ele pensou, né? Mas minha mãe não é isso. Ele deve que não falou, não foi comigo não. E foi embora. Então você tem que trazer. Sofrimento é a mesma coisa. Vou citar do seu irmão, que você falou aqui, de vocês, a empresa é de vocês, né? 400 mil. Você fala para mim que não sentiu nada? Mentira. Que não sofreu? Mentira. Só que você ficar no sofrimento e se você partir para a ação, é muito melhor você partir para a ação. Você tem uma meta, não, olha, não sei como que falou para vocês, mas vamos pôr quem falou assim, em 2 anos nós temos que recuperar, gente. E nós vamos recuperar, vai ser assim, assim, assado. É isso que você sai do sofrimento. De letra. E aí, quando você imagina, Luiz, exatamente ele falou em 2 anos, você acertou, quando você imagina, poxa vida, aí passou o primeiro mês. Nossa, agora que passou um mês, aí o Alexandre olha assim, não, falta só 23. Viu? Um dia um cliente fez uma compra comigo meio grande. Nossa, Alexandre, agora eu tenho que cobrir tantos cheques. Aí o Alexandre chegou. Nossa, eu tenho tanta coisa para vender. Para mim agora vender, fazer um dinheirinho. E tudo tem 2 lados, 2 maneiras de enxergar. Olha o círculo vicioso. As experiências ruins criam círculos viciosos, tornando a pessoa pessimista, reativa e inclinada a se ver de maneira negativa. Então você começa a entrar na onda do negativismo. Você começa... É mais fácil entrar na onda do negativismo que do positivo, gente. As pessoas são mais negativas. Achei tão bonitinha a Heloísa lá, batendo um negocinho, né? Que ela tem deficiência visual, mas o André desceu do carro e ela chegou na esquina. Chegou na esquina, deu umas batidinhas, e veio uma menina, uma baixinha, parece que trabalha numa daquelas lojas ali, tipo uma loja da China, que vende os negócios da China, ali perto da caixa. Eu pensei comigo assim, conversando com essa menina, deve ajudar direto, porque a menina chamou ela pelo nome. Ô fulano, eu vou te atravessar. Aí o André brincou assim, a gente mora num planeta que nós temos 75%
de tendências ao mal e 25% de tendências ao bem. O André falou assim, hoje ela usou os 25 dela do bem. Então vamos usar os 25 do bem. O tempo todo. E parar de apontar dedo. Parar de julgar, não. O senhor Manuel falava que tinha que julgar. Porque julgar no sentido de aprender. Com as atitudes do outro. Analisar. E aí nós vamos chegar onde o pai Jacó falou na festa dos preto velho. O que leva as pessoas a agirem conforme elas agem? O que leva o ladrão a roubar? O que leva o usuário de droga a usar droga? O que leva a pessoa que tem o vício da bebida a beber? Nós não sabemos o que leva a pessoa a isso. Mas eu sou da opinião do pai Jacó, não porque ele falou, porque eu tenho o direito de discordar da opinião dele. Eu acredito no ser humano. Tanto acredito que eu estou aqui toda semana. Que eu estudo, que eu leio, que eu trago conhecimento. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Porque a gente precisa de acreditar no ser humano. E aí vem a pergunta. Já parou para pensar o que você já conquistou até aqui? Está vendo? Parou para pensar ainda não, gente? Eu vejo muitas das vezes, eu acho bacana demais o meu irmão Renato aqui, ele posta foto, a sua menininha, né, Renato? Que carinho, eu acho aquilo bonito demais, que trem mais bom. Caramba, só que coisa bacana, bonito. E assim, eu vejo muitos status do Renato, ele posta algumas brincadeirinhas que eu acho mais bom. Me manda aí, Renato, para a gente rir um tiquinho. Mas se eu pegar a rede social dele, só tem coisa boa. Só postagem bacana, gente. No status dele, hoje ele me mandou uma bacana que eu pedi ele. Me manda essa aí, meu irmão. Então, ou seja, o que você já conquistou até aqui? Para você passar a enxergar só o lado ruim. Aí, se você não imaginar que você já teve uma conquista até aqui, você vai continuar preso. E esse continuar preso, gente, eu ia pedir, como você já pegou o microfone, você comentar essa imagem sendo a mesma pessoa. É a mesma pessoa? Pessoa... São pessoas diferentes, mas como se fosse a mesma. Uma dando a mão para a outra. A pessoa que só pensa ruim, ela está simplesmente expondo para fora aquilo que ela é. Não tem outra forma, não. Se a pessoa é negativa o dia inteiro, se a pessoa só pensa mais negativo, se ela só pensa mais mal da humanidade, ela está expurgando aquilo que ela é. Ou então nós vamos parar de crer que da lei de ação e reação, da lei de energia, aí tem que cortar isso tudo, joga isso fora. Lei de justiça, amor e caridade. Entendeu? Então ela só está pondo para fora aquilo que ela é. Às vezes de forma enrustida, ela despista, mas ela pensa assim. Ela nas entrelinhas, ela age assim. Igual que ela fala, né, André? Quando João vem falar de Pedro para mim, eu sei mais de João do que de Pedro. Aquela menina que foi atravessar, nós até observou antes, será que alguém vai atravessar ela? A gente quase foi. Né? Nós ficamos pensando se alguém ia, até nos paralisou. Aí de repente a menina saiu correndo. Aí nós já dando observar, foi a menina, né? Nós já largou a Heloísa e foi observar a menina. Sim. Pra você ver. Porque não é comum. Ou às vezes e as pessoas não observam. Por isso que é bom olhar de dois jeitos. Às vezes isso é mais normal do que nós imaginamos. E foi tão belo, né? Quantas vezes a gente para observar as boas ações dos outros? Alguém aqui para observar as boas ações dos outros? Não é? Nós não tem tempo. Que nós estamos preocupados com nós. Nós é o centro de tudo. Entendeu? Aí é difícil. Se a gente não começar a observar... Por que eu sou totalmente a favor também da fala de Pai Jacó? Até foi o Zé que me mostrou o vídeo, eu fiquei sim,
eu vi um amor fantástico e uma lição fantástica também. Que a gente acredita menos, ou quem acredita menos no ser humano, é porque também tem esse pensamento. Ou porque não acredita em si, né? Ou porque não acredita em si, ou porque não para observar as boas atitudes, gente. Tem boas pessoas, vamos usar mais os 25. Aquilo que não é... E sabe Ela que usou é os 25, maravilha, só. E você sabe o que eu vejo que é um erro, André? É as pessoas como se fosse um peso ou uma nota. As pessoas querem avaliar o erro alheio. Avaliar o erro alheio. Não tem que avaliar o erro do outro, não? Não. Só estando no lugar do outro. Aí você tem que viver e ter a mesma cabeça que o outro tem. É igual o Pai Jacó falou do julgamento nosso com quem erra. Errar, tem que punir, as leis têm que fazer jus, o cara tem que ser preso, isso aqui tem. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos tentando melhorar o mundo. O que levou aquela pessoa a fazer aquilo? Nós podemos inverter ao longo de um tempo? O que nós podemos fazer para inverter essa sociedade? É sendo melhor cada dia. E aí aqui a pergunta, né, André? Isso aí, Alexandre, é um espelho. Aonde que você que está me ouvindo aqui está? Isso é um espelho. Você está nessa posição aqui ou você está Eu vejo nessa? isso aí como um espelho. Cuidado. Porque eu posso estar enxergando aquilo, achando que é o outro, e é eu. Então vamos observar. E vamos procurar, Luizão, vamos procurar estar aqui, né, André? Isso. Na posição de estender a mão. Estender a mão. Vamos procurar estar aqui. Ah, é muito melhor, gente, ter a oportunidade de estender a mão. Francisco de Assis, tem 8 minutos, mas já estou encerrando. Francisco de Assis, gente, é uma divindade, né? Estender a mão é acreditar no ser humano. Francisco de Assis fazia isso sabiamente. Né? Quando ele fala assim, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Gente, não vão confundir acreditar no ser humano, não. Você levou um golpe, você não tem que ir lá emprestar dinheiro para a pessoa de novo, não. Isso é burrice, viu? Acreditar no ser humano é ver o outro baseado nas suas atitudes. Eu sou bom, eu sou melhor. Ali também tem algo bom, algo melhor. Algo melhor. Entendeu? É diferente. Né? Porque se você emprestou dinheiro, um exemplo, a pessoa te deu o cano. Se for lá e emprestou de novo, é burrice. Entendeu? É diferente. Acreditar no outro e na humanidade é acreditar que aquele que tem atitudes erradas, ele pode amanhã deixar de ter. Ele pode transformar. Nós estamos todo mundo suscetível a isso. A essa transformação. Não sei quem me falou essa semana de uma pessoa. Não, a pessoa era usuário de droga e reverteu a situação. Eu vi no programa do Luciano Huck. O cara era usuário de crack, tinha 3 anos que ele parou de ser usuário de crack e dava comida para 250 pessoas todo dia na favela. Aí para você ver. E se você puder e tiver a oportunidade, seja instrumento dessa transformação, né? Falei isso com uma amiga lá de Diamantina. Então, uma amiga lá, provavelmente ela está assistindo a gente, a Ilza. Ela vinha muito aqui no hospital, e a gente falando sobre suplementação, sobre medicina integrativa. E ela havia me pedido uma ajuda lá e a gente conversou. Uma mulher que tem mestrado, uma pessoa muito culta, muito humilde. Aí eu falei, Ilza, você parou para pensar que você é uma agente transformadora? Eu tenho usado muito esse termo, agente transformador. Eu sou um agente transformador, você é um agente transformador. E eu, como agente transformador, você, como agente transformador, nós temos a obrigação moral de tentar nos melhorarmos, porque o problema da África é o meu problema. Porque o problema da Itália é o meu problema. Porque o problema dos Estados Unidos é o meu problema. Eu estou inserido apesar de cada um de nós sermos um universo, eu estou inserido em um universo. E aí, para encerrar, só falar o sábio pedido que o Francisco fala. Francisco de Assis, gente, nós vamos estudar hoje, segundo semestre, as linhas de evolução.
Nela tinha o humanismo. Nós vamos fazer palestra sobre o humanismo. Então ele falava assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E aí ele sabiamente completa: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.